Olá, olá você, olá, estamos iniciando o nosso Poder das Ervas, uma live contínua que a gente vai fazer alguns dias, falando sobre fitoterapia, sobre plantas medicinais, sobre o uso dessas plantas, na saboaria, na cosmética, nos tratamentos diversos e possíveis de serem realizados. E cada momento nós vamos trazendo para vocês aqui uma dessas plantas, uma dessas possibilidades de equilíbrio, de harmonia, de cuidar do nosso corpo de uma forma mais natural, de uma forma mais equilibrada. E trazendo também aspectos curiosos, segredos e mostrando para vocês também os aspectos dentro da ciência, do estudo em relação a estas plantas, como também o seu conhecimento mais tradicional, aquele mais milenar, aquele feito lá pelas avós ou pelos povos mais da mata, da floresta, da natureza. Tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês, ampliando o universo para aquelas plantas que nós podemos nos alimentar, muitas delas desconhecidas e que é um ótimo alimento, que são fontes de vitaminas ou os nutrientes adequados para isto. E vocês estão vendo aqui, logo aqui do meu lado aqui, a exposição também de nutrientes, porque sempre que a gente falar de uma planta, a gente vai mostrar para vocês o fitoterápico e que é possível você também adquirir, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aí, né, esse símbolo que está aí, o QR Code, e você pode acessar na nossa página ou ligar diretamente para nós. Mas eu estou aqui para falar sobre uma potência agora que envolve as questões relacionadas às dores. Dor no corpo, dor nas articulações, inchaço nas pernas, males que todos nós passamos em algum momento. E que às vezes a gente busca tantos medicamentos para utilizar, quando nós podemos reconhecer e tratar também com a natureza. Aliás, a natureza do Brasil é gigantesca e a natureza do mundo é extremamente valiosa. Se a gente podemos considerar que o maior valor que existe aqui no nosso planeta, ou um dos maiores valores, não são as pedras preciosas, não são as grandes genialidades, é a natureza. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós observarmos tudo aquilo que é uma nova engenhoca, tudo aquilo que foi inventado, ele partiu ou de uma observação da natureza ou de algo da natureza que fez possível isso acontecer. Então, nós precisamos começar a reconhecer a natureza de uma forma mais profunda, né? Não só no entendimento de cuidar dessa natureza, como reconhecer os seus valores também para os tratamentos, para o nosso cuidado, o nosso bem-estar, o nosso estado saudável, né? Seja ele como um tratamento físico-orgânico, seja ele para cuidar das nossas emoções, seja ele como um tratamento estético, de beleza e tudo mais. E o universo do Brasil em relação à flora é gigantesca. Porém, a maioria dos brasileiros desconhece a riqueza que o Brasil tem em relação a isso. Então essa é uma grande oportunidade. E falando dessa questão das dores de articulação, quando nós falamos, por exemplo, de inchaço nas pernas, ou mesmo de coisas que são assim aparentemente bem diferentes, como má digestão, né? Aquela sensação depois de se alimentar de inchaço no estômago ou no intestino, excesso de gases. Quando nós falamos de baixa de energia, de fadiga, tudo isso tem aí um ponto em comum. E a gente pode entender que esse ponto em comum se chama inflamação. Exatamente, inflamação. A inflamação, ela é, de uma forma ampla, algo natural do nosso organismo.
O nosso organismo, ele necessita se inflamar para poder se curar. Olha que coisa, hein? Ele necessita se inflamar para poder se curar. Porém, a inflamação é como um disparo. E esse disparo, quando ele é dado e não cuidado, ele acaba sendo prejudicial para a nossa vida, para o nosso organismo, para o nosso bem-estar. Então a gente pode dizer assim que existem muitas pessoas que estão com o organismo inflamado. Existem outras pessoas que estão com o cérebro inflamado. Exatamente, o cérebro inflamado. Normalmente as pessoas associam a inflamação apenas com aquilo que é mais visível, né? Aquilo que aparece mais. Então, por exemplo, a gente tem ali um impacto, um trauma aí, chuta uma pedra, né? E aí pegou o dedão, e aí ficou ali aquele trauma naquela região. Então fica avermelhado, né? Um rubor, ali fica doendo, a gente tem a dor ali no local. Ali nós temos um inchaço, um edema, que é um acúmulo de líquido, e esses acontecimentos depois desse trauma ocorrido, eles se chamam sinais cardinais da inflamação. Ou seja, aquele ponto está inflamado. Nós lesionamos a célula daquele ponto, nós fizemos um impacto naquela região. Então aquilo é uma inflamação localizada, né? Está ali. E aí a gente precisa tratar, tal, para cuidar daquilo. Porém, existe uma inflamação ou características da inflamação que não apresentam tal como esses sinais tão visíveis ou chamados sinais cardinais da inflamação, que é a dor, o rubor, o edema, né? A perda de função da região porque lesionou aquela região. Essa outra classificação da inflamação é o que é chamado de inflamação subclínica. É aquela que está acontecendo, ela é mais silenciosa, mas ela está acontecendo e ela prejudica, por exemplo, a atividade do nosso cérebro, ou ela prejudica a atividade do nosso corpo. E isso é um mal para a nossa vida. Então tem pessoas que têm o organismo inflamado, tem pessoas que têm o intestino inflamado. Lógico que a gente sabe que intestino inflamado leva, por exemplo, a uma sensibilidade e intolerância a alimentos. E aí a pessoa sofre com a intolerância alimentar continuamente por causa disto. Porque ela tem aquela inflamação, está acontecendo aquela inflamação. Às vezes ela nem nota, mas ela vai percebendo sintomas mediante aos alimentos que ela vai utilizando, mediante ao seu dia a dia, né? E é interessante saber que, por exemplo, aquilo que afeta o intestino, para vocês terem uma ideia, afeta o nosso sistema imune, ou seja, a segurança contra o impacto de micro-organismos e de males que podemos pegar no corpo. Então, a nossa imunidade baixa. E afeta, por exemplo, também o nosso sistema neurológico, a atividade do nosso cérebro. Então tem muitas pessoas que sofrem com esta fragilidade da região intestinal e acabam tendo tontura, acabam tendo a visão, fica turva, embaçada, elas têm sensação de muita perda de energia, e pega o emocional e atinge o emocional a um nível, gente, a um nível que acaba produzindo um efeito nos neurotransmissores. Então pode baixar a serotonina, a dopamina, etc. E isso favorece a depressão, favorece a ansiedade, favorece a depressão, favorece uma série de situações emocionais conflitantes na nossa vida e que impede a gente de viver bem, tá? Impede muito a gente de viver. E isso, eu falei de uma inflamação na região intestinal, né? A síndrome do intestino irritável é uma inflamação ali. Porém, precisa-se entender que uma inflamação ela não ocorre só naquele local, ela está ocorrendo no organismo. O nosso organismo ele está trabalhando de uma maneira que acelera esse processo inflamatório.
e acabamos, tudo aquilo que a gente se alimenta, tudo aquilo que a gente busca se equilibrar, acaba não sendo tão equilibrado ou tendo a sua função adequada por causa desse quadro inflamatório do nosso organismo como um todo. Vocês entenderam? Então, a inflamação é uma coisa bastante séria. Aí você fala, bom, inflamação associo a anti-inflamatório, ou seja, alguma coisa que vai cortar a inflamação, né? Você pensa, preciso tirar isso do meu corpo, preciso tomar um anti-inflamatório, né? Você vai, por exemplo, num atendimento médico, é orientado você tomar um anti-inflamatório e você acaba tomando anti-inflamatório. Mas mesmo você tomando um anti-inflamatório, medicamentos não é para você tomar direto, né? Não é e nem pode, assim, né? A maioria dos medicamentos não pode se tomar direto, tá? Então, você está com uma crise, é uma coisa. Você utilizar aquilo, ele pode favorecer impactos outros no seu organismo. Então, isso a gente precisa ter bastante cabeça, bastante ciência, bastante entendimento, porque é prejudicial. Bom, tá bom, mas e aí? Né? Eu sei, existe um anti-inflamatório para quando é realmente necessário, tal, mas o que eu poderia cuidar do meu corpo e até evitar que impactos inflamatórios viessem a ocorrer? Né? Qual seria a fonte, o meio que poderia fazer isso para mim? Qual que é o caminho que eu poderia realizar? Lógico que a gente sabe, por exemplo, que exercícios físicos, eles ajudam a combater processos inflamatórios. Vocês sabiam disso? Se você fica muito tempo parado e não faz exercício, isso está contribuindo para o seu organismo ficar mais inflamado. Mas também, não é só isso, dormir bem ajuda o seu organismo na recuperação. Né? E isso faz com que, se o seu organismo tem maior potencial de recuperação, por sua vez, ele combate processos inflamatórios. Então, são coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, continuamente. Você precisa dormir bem, você precisa fazer exercício, né? Você precisa cuidar de você. Né? Às vezes você cuida de todo mundo e esquece de cuidar de si. Então, você precisa cuidar de você. Mas o que você pode mais realmente fazer? Sua alimentação. Sua alimentação, ela é essencial, né? Nossa alimentação, não só sua, nossa alimentação de todos nós, ela é essencial para o bom trabalho do nosso cérebro, o bom trabalho do nosso intestino, o bom trabalho do nosso coração, o bom trabalho do nosso fígado, o bom trabalho do nosso corpo. Se você não tem uma boa alimentação, vai te pegar uma hora. Às vezes você tem uma determinada idade, você nem cuida, né, da alimentação, você come qualquer coisa, né? O período do lixo, que vai, o que aparecer na frente você manda para dentro. Só que uma hora isso vai te chamar atenção. Teu corpo vai te chamar atenção. Uma hora vai pegar. E quando pega, gente, aí que é. Aí vem as alergias, né? Aí vem os processos de intolerância, aí vem os processos inflamatórios, aí vem uma série de problemas, aí vem as dores. E isso pode até contribuir, se você tiver ali tendências genéticas, a coisa genética apertar na sua vida. Tá? Você tinha lá um genezinho, uma coisinha que estava parada, quieta dentro de você, já veio lá dos vossos pais, dos vossos avós, da vossa família, né? E você nem pensou sobre isso, mas tá ali quietinho, mas de repente, dependendo do tipo de alimentação que você tem, pode ativar aquilo. Sabia disso? Isso é uma ciência de estudo, se chama nutrigenômica, e associado com uma outra ciência chamada epigenética, que quer dizer que o meio, ele contribui para a sua saúde ou contribui para a sua doença. Né? Então tem muitas pessoas que, às vezes, sabe aquela coisa do fruto tá bom por fora e por dentro tá um podre? Tem muita gente assim, porque não está cuidando de dentro do seu organismo. E aí uma hora vai sair para fora isso, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, a questão aí, o ponto aí importante é entender que a nossa alimentação ela pode nos favorecer ou
pode ser algo tóxico. E pode ser algo tóxico que a gente coloca para dentro todo dia, gente. Todo dia. O que você todo dia faz? Você se alimenta. Você toma o café da manhã, depois você vai se alimentar no meio do dia, né? Com aquela alimentação muitas vezes maior, em maior quantidade. Aí à tarde você come alguma coisa, você vai comendo, à noite você come, né? Às vezes de madrugada você come. Então, quer dizer, o alimento é algo que você toda hora está colocando para dentro. E aí ocorre que o que você coloca para dentro vai se transformar em alguma coisa lá dentro do seu organismo. Existem reações que a gente chama de reações bioquímicas, é a química da nossa vida. Então lá dentro, aquilo que você se alimentou no metabolismo do seu organismo vai produzir coisas. E essas coisas que vão produzir podem ser boas ou podem ser ruins. Pode ser que você produza uma imensa quantidade de uma coisa muito ruim chamada radical livre. E isso acelera o seu envelhecimento. Acelera o envelhecimento, assim, como um todo. Pode envelhecer, e aquela parte mais frágil do seu organismo é onde vai pegar mais. Pode ser lá o seu coração, pode ser lá o seu fígado, pode ser o seu cérebro. E aí a coisa fica terrível. Entendeu? E eu não estou falando isso simplesmente por falar, isso tudo é baseado em estudos. Existem uma série de artigos científicos falando daquilo como o corpo se comporta mediante a esses radicais livres. Né? É uma coisa assim onde o oxigênio enferruja o nosso corpo, a nossa vida, o nosso cérebro, o nosso intestino. É uma coisa que vai acumulando, é cumulativa. E esse acúmulo acaba chegando numa hora que não tem como. Aí as doenças vêm para fora. Aí é aquilo que eu te falei, aquele gene que estava quietinho começa a explodir. E aí, gente? E aí, o que a gente faz? Né? Precisa cuidar da alimentação. Então não é qualquer coisa que você pode colocar na boca. Você tem que saber o que é. E veja que a nossa alimentação... Qual que é a nossa alimentação, né? A gente se alimenta do quê? A gente se alimenta de proteínas, né? Que dão estrutura para o nosso corpo. A gente se alimenta de gorduras, né? Os lipídios, que dão proteção, por exemplo, para o nosso corpo, que faz regulação da nossa temperatura, né? Que gera flexibilidade em muitas regiões do nosso corpo, né? A gente se alimenta de carboidrato, que são os açúcares. Né? Esses alimentos, eles são importantes. Só eles? Não, porque se a gente só se alimentar de proteína, a gente só se alimentar de gordura, de lipídio e só se alimentar de açúcares, de carboidratos, falta coisas. O que falta? Vitaminas. Que nem sempre o que a gente coloca para dentro tem a vitamina adequada. Falta vitaminas. Nós precisamos de vitamina. Nós precisamos de vitamina A, nós precisamos de vitamina B, do complexo B lá que vocês conhecem. Nós precisamos de vitamina C, nós precisamos de vitamina D. Nós precisamos de uma série de vitaminas no nosso organismo. E elas precisam estar numa quantidade adequada dentro do nosso organismo para que aquelas reações químicas do nosso organismo funcionem bem. Porque se elas não tiverem numa quantidade adequada no nosso organismo, elas não funcionam, o nosso organismo não funciona legal. E eu quero te dizer uma coisa, presta atenção, o nosso organismo não está funcionando para amanhã. Nosso organismo não para e fala assim, olha, eu vou funcionar para amanhã. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. O nosso organismo está funcionando para agora. Então, se ele não tiver o que ele necessita agora, ele começa a fazer reações quebradas. Isso vai gerar mais radicais livres. Vai gerar mais lixo dentro do nosso corpo. Que muitas vezes o nosso fígado não consegue jogar lá para a urina, ou não consegue, junto com o trabalho do pâncreas lá, fazer um trabalho para jogar para as fezes. Não consegue sair. E aí vai ficando acumulado no nosso organismo. Isto envolve organismo inflamado. Vocês entenderam?
Fiz um longo caminho, mas reunindo muita coisa aí, que se você fosse agora buscar cada um desses detalhes que eu lhe passei, você ia passar alguns anos com certeza estudando para você reunir uma coisa com a outra. Que é assim, foi o caminho que eu fiz para chegar nesse ponto e poder hoje, agora, nesse momento, passar para vocês essas informações também. Então, isso envolve estudo, envolve entendimento, envolve o conhecimento, né? Envolve a prática, que é muito importante. Muito bem, então a gente sabe que a alimentação é essencial. Se a sua alimentação está ruim, não adianta. Você vai falar agora está chegando o final do ano, né? Você começa a falar o seguinte, agora que vai ser, né? O que você vai colocar para dentro? Vai ter um monte de doce, vai ter um monte de comida diferente, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Cuidado para você não se acabar. É legal, você precisa se alimentar, você vai, olha, poxa, eu tenho vontade, você vai deixar, né, vai massacrar a sua vontade? Não, não é isso, mas você precisa ter uma certa lucidez, né, e cuidar do seu corpo, e observar melhor o seu corpo, cuidar melhor da sua alimentação, né? Muita gente fica o ano todo cuidando e de repente estoura tudo num período, então, né, cadê aí a continuidade? A gente precisa ter continuidade em relação à nossa alimentação. E a gente vai falar durante a nossa maratona aí muita questão sobre alimentação. Mas um desses alimentos, que é um conhecimento muito antigo e atualmente profundamente estudado, um deles, tem vários, mas um deles muito importante, muito potente, que já era conhecido por civilizações antigas, asiáticas, por exemplo, tá? Mas não era só asiáticas não, tá bom, gente? Eu quero que vocês saibam disso. Era conhecido também esse princípio, lógico, com outros nomes, né? Também por agrupamentos, etnias nativas também do Brasil, tá? Mas o forte conhecimento em relação a isso, que se popularizou pelo mundo, se divulgou, é de um tubérculo, de uma planta e um tubérculo, como uma raiz, né? E ela se chama cúrcuma longa. Cúrcuma longa é o nome científico, é a cúrcuma. Você já ouviu falar da cúrcuma, muito divulgado e tal, né? Muitas pessoas falam sobre a cúrcuma, né? A cúrcuma longa, também conhecida como açafrão da terra. Tá certo? Então a cúrcuma longa, principalmente a muito utilizada desde os povos asiáticos, etc., que chegaram e que popularizaram pelo mundo, né? Utilizada, por exemplo, se você for em Israel, você vai ver lá que a maioria das alimentações mediterrâneas, né, e de Israel ali utilizam a cúrcuma em sua alimentação. A cúrcuma, ela tem um potencial, porque ela é uma planta que tem substâncias anti-inflamatórias, ou seja, de forma natural, ela combate a inflamação. Cúrcuma combate a inflamação. Você já ouviu isso, possivelmente. Se você é habituado a procurar sobre plantas na web, você já ouviu isso. Cúrcuma é anti-inflamatório. Às vezes você já leu. A cúrcuma é boa para quando você tem inflamação e tal. Mas por que a cúrcuma é boa para a inflamação? Por que ela atua em tudo isso que eu te falei desde o início lá? Por que ela atua nas dores do corpo? Por que ela atua nas dores de articulação? Por que ela atua em inchaços? Por que ela combate os radicais livres? E se ela combate os radicais livres, ela não deixa ocorrer o envelhecimento acelerado. Ou seja, você tem uma idade, mas o seu organismo está funcionando com uma idade bem mais avançada do que a idade que você tem.
Isso é o envelhecimento acelerado. E isso vai ter impactos na sua saúde, né? E a cúrcuma é utilizada para isso. Ela tem substâncias que a compõem capazes de tratar isto, de tratar os processos inflamatórios. E, por sua vez, a cúrcuma, por exemplo, é utilizada na cosmética natural para anti-envelhecimento, para tratamentos de rugas, para clareamento de pele, para vocês entenderem. Então não é só como alimento, ela é utilizada também na cosmética, né? E é utilizada para ela fazer um efeito dentro do nosso organismo que favorece várias áreas do nosso organismo, porque ela tem uma função muito ampla, por elas ter esse potencial anti-inflamatório. Mas para vocês entenderem bem, na verdade, tem uma substância muito importante na cúrcuma que realmente faz esse efeito anti-inflamatório. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou te explicar o porquê. Porque eu tenho um trabalho de pesquisa dentro do laboratório do KVTRD Institute, que é um laboratório de pesquisa de plantas medicinais, plantas que vêm da floresta e que são pesquisadas, ou que vêm da natureza e são pesquisadas e analisadas. Não só eu fiz essa pesquisa, o mundo hoje faz, muitas instituições internacionais importantíssimas, universidades importantíssimas realizam essa pesquisa, e como eu falei para vocês, tem muitos artigos de pesquisa sobre isso, né? E aqui nós fizemos também para comprovar se aquilo realmente falado exatamente era. Bom, então, através disso existem equipamentos que a gente utiliza, métodos que a gente utiliza dentro da ciência, da pesquisa mesmo, para identificar essa substância. Tem um equipamento que se chama cromatógrafo líquido de alta eficiência, HPLC, do qual a gente faz a avaliação, né? Aliás, no KVTRD Institute a gente tem tanto esse trabalho, quanto também a gente dá cursos sobre o uso do HPLC, como também a gente presta muito serviço, orientação e consultoria a muitos empreendedores e empresas que realizam produtos naturais, produtos que visam, né, mais seriamente o uso das plantas medicinais. Bom, então, o que tem ali? Tem uma substância chamada curcuminoide. Curcuminoide é uma substância que a cúrcuma longa tem, o tubérculo da cúrcuma longa. Depois eu mostro para vocês ali um pouco mais sobre ele. Então, esse curcuminoide, quando em contato com o nosso organismo, o que ele faz? É uma substância que tem uma quantidade. Então, se a gente pega toda a cúrcuma, ali tem uma quantidade. Não é muito, é uma quantidade de curcuminoide, tá? E aquela pequena quantidade de curcuminoide, quando em contato com o nosso organismo, ela vai lá dentro, mas lá dentro da nossa célula. E lá dentro da nossa célula, ela vai atuar lá dentro na parte do núcleo celular, porque as nossas células, elas têm núcleos, nem todas, mas a maioria tem núcleos celulares, onde tem o componente genético. E ali ela vai até ali naquele ponto e ela atua num ponto ali que aquele componente genético, ele começa a produzir a inflamação. Então a gente chama isso de transcritor inflamatório. Então ela transcreve como vai ser a inflamação. Os sinais que a inflamação vai dar, aqueles sinais cardinais que eu falei, aqueles sinais que vai dar, todo aquele acontecimento que vai dar no nosso corpo, tudo que vai acontecer no nosso organismo mediante a inflamação. Ou seja, uma imensa cascata de acontecimentos que ocorrem no nosso organismo causado a inflamação. Ali é a origem do processo inflamatório. É ali que está transcrevendo o caminho para a inflamação ocorrer. E esse ponto é chamado, é um nome complicado, mas eu faço questão de falar porque é importante também você saber. Aliás, todas as pessoas poderiam saber disso, entendeu?
que é o NF-kappa-beta, que é um transcritor inflamatório, NF-kappa-beta. E esse tal de NF-kappa-beta, esse nome aí complicado, esse é o que transcreve a inflamação. E o curcuminoide, ele vai exatamente lá fazer o quê? Modular. Não é inibir. Sabe o que é inibir? Inibir é assim, você quer passar uma porta e quando você quer passar, alguém fecha a porta. Inibiu você de passar. Tá? Então não é inibir. Ele modula, aquela substância modula aquela transcrição inflamatória a ponto de minimizar os efeitos daquela cascata inflamatória. E o que a pessoa tomando aquele pozinho, por exemplo, rala lá o tubérculo, que é a cúrcuma, né? Coloca lá na comida, tomando aquilo, o que a pessoa com aquele curcuminoide, se tem ali o curcuminoide, o quanto que tem, aquele curcuminoide agindo naquele ponto, o que a pessoa vai sentir? Diminuir a inflamação. É isso aí. Só que ocorre o seguinte, tem uns porém. Então esse porém eu quero passar para vocês também, tá? Que é o seguinte ponto. O curcuminoide, ele não é absorvido assim facilmente, entendeu? Não é você só pegar um tubérculo de cúrcuma, pegar o pozinho, aí você pegou o pozinho e quando você pega o pozinho, colocou na comida, comeu ou tomou um suco junto com aquele pó, ou você tomou água junto com aquele pó e aquele pó vai ser absorvido e vai ser absorvido os curcuminoides. Não é assim. Na verdade, para ele ser absorvido, ele precisa de 2 movimentos. Ele precisa de uma outra substância que a gente encontra, por exemplo, nas pimentas. Tem uma pimenta muito boa, que é a pimenta caiena, que tem essa substância assim, num teor, numa quantidade muito adequada e que favorece muito, por exemplo, a absorção da cúrcuma, quando a gente mistura. Então a gente mistura uma quantidadezinha daquela substância daquela pimenta, que é chamada de capsice. A gente pega um pouquinho daquela substância, junta lá com os curcuminoides e quando ingere, aquilo faz o efeito anti-inflamatório. Junto também com uma segunda coisa, gordura. Pouco de óleo ou gordura. Por quê? Porque esse curcuminoide, ele não é solúvel em água. Ele é solúvel em óleo. Então ele é chamado de lipossolúvel. Lembra dos lipídios, gordura, óleo? Então, lipossolúvel, ele é solúvel em óleo. Então ele precisa de gordura. Então a melhor coisa a se fazer é junto com a alimentação. Por quê? Porque nos alimentos a gente vai ter ali óleo, a gente vai ter gordura ali. E vai favorecer a absorção. Tá? Então vocês entenderam? Não adianta só pegar o pozinho, pegar a cúrcuma e pronto. Aliás, vocês já viram o pozinho da cúrcuma? Né? Vocês já observaram como que é? Eu vou passar aqui para vocês também mostrar esse pozinho da cúrcuma para vocês, que é o tubérculo, tá? Então deixa eu fazer um caminho aqui para vocês verem que então, vocês entenderam, né? Não adianta só colocar lá, porque muitas pessoas ensinam assim, você coloca, eu me alimento com cúrcuma, mas não adianta, você precisa ter lá um pouquinho daquele capsice, daquela pimenta, você precisa ter um pouco de gordura ali também, né? E com isso, o que você tem? Você tem ali um potencial maior de uso e de absorção daquilo. Junto com o alimento, porque ali tem óleo, tem gordura, tá? E outra questão importante que eu falei, você pega o pó como um todo, ali não significa que você tenha uma quantidade boa de curcuminoide. Então você precisa de uma quantidade maior de curcuminoide para fazer maior efeito anti-inflamatório. Nós estamos falando de uma planta medicinal, se você chegou agora, que é a cúrcuma longa.
Nós estamos entrando no universo da cúrcuma longa nessa nossa maratona de poder das ervas e dos fitoterápicos, tá bom? Então, tá bom. Então deixa eu ver aqui, ó. Fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, deixa eu sair daqui, eu vou pegar o pozinho e vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, estou aqui, ó. Ó. Isso daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Isso daqui é o quê? Isso daqui é o pó do tubérculo, uma raiz dentro da terra, fica dentro da terra, né? Ali a folhagem tem a folha da cúrcuma, é uma folha longa, verde, longa, e ali dentro tem o tubérculo. O tubérculo, pega-se o tubérculo, rala-se o tubérculo e dá esse pó aqui amarelo. Aliás, esse pó amarelo você sabe que dá para fazer tingimento. Várias etnias, né, milenares e antigas fazem tingimento de fios com a cúrcuma, que dá uma coloração, né, levando para um amarelo meio desbotado, depende como você faz o processo, depende também em qual pote você faz uma fervura com o pó da cúrcuma para, junto com os fios, ferver e fazer esse processo de fixação, né, da coloração da cúrcuma ali naquele fio. Isso é muito legal para artesanato, tem peças de roupas também feitas assim, tá? Então tem muitos usos a cúrcuma como vocês estão observando. Mas aqui nesse pó todo, quanto tem de curcuminóide? Precisa saber. Por quê? Dependendo quanto tem, a ação anti-inflamatória é maior. Então não adianta só você ralar a cúrcuma e colocar ali. Você precisa ter uma ação maior desse processo anti-inflamatório, já que a gente quer tratar a inflamação e precisa ali ter um trabalho maior com aquela cúrcuma para que tenha maior quantidade desses curcuminoides e que, por sua vez, a gente possa utilizar e ser favorável para tratar as dores no corpo, os inchaços na perna, o envelhecimento acelerado, a fadiga do dia a dia, a situação que já está afetando o nosso cérebro, o cuidado com o nosso coração, o cuidado com o nosso estômago, o cuidado com o nosso intestino. Tá vendo? Quantos benefícios tem essa planta? Mas não adianta só saber que ela faz aquilo. A gente também precisa saber como utilizá-las. Tá? Como utilizar as plantas. Então é exatamente por isso, ó, aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, exatamente por isso que nós temos um produto, que vocês estão vendo aqui do lado, vou voltar lá, nós temos um produto que atua com essa ação anti-inflamatória. Deixa eu passar aqui, mostrar aqui de novo para vocês, que eu falei para vocês, ó, mas vocês não viram, né? Aqui deu um probleminha aqui, vocês não viram. Eu mostrei aqui a cúrcuma, ó, tá vendo? Mostrando de novo para vocês, ó. O pozinho da cúrcuma, tá? Então o tubérculo ralado, todo ralado, mas aqui quanto tem de curcuminoide? Aqui tem quanto? Você precisa saber. E dependendo da quantidade que tem desses curcuminoides, é o que vai fazer efeito. Se tiver muito baixa a quantidade, o efeito anti-inflamatório é muito baixo, tá? Então não adianta apenas você pegar a cúrcuma e ralar e utilizar, porque precisa ter uma quantidade adequada de curcuminoide, precisa ter um pouco daquela substância da pimenta, capsice da pimenta, e eu disse até uma pimenta muito boa, porque ela tem um teor, uma quantidade dessa substância nela adequada a ser reunida, por exemplo, a cúrcuma, o pó de cúrcuma, que é a pimenta caiena. As outras pimentas também tem, mas essa tem uma boa quantidade, um bom teor. E um outro ponto interessante e importante é que precisa ter óleo ou gordura ali junto. Por isso que é importante juntar isto com a alimentação. Porque quando você junta esse poder desta planta junto com a alimentação,
aí você tem a absorção adequada, porque só absorve, não é água, não é solúvel em água. Aqui é solúvel em óleo, em gordura. Então a alimentação já traz a gordura. Então você já tem uma melhor absorção desta cúrcuma. E estava dizendo para vocês que é exatamente por este fato, né, um desses fatos, que nós fizemos o produto cúrcuma de nutrição avançada com essas características, porque muitas vezes fica difícil para você fazer isso. Você tem potencial de fazer isso? Você tem possibilidade? Você tem tempo de fazer essas misturas? Ótimo, manda ver, faça. Você não tem? Você precisa já pronto? Você quer pronto, na dosagem adequada, saber quanto você pode utilizar por dia de forma adequada para fazer esses efeitos anti-inflamatórios no seu intestino, no seu cérebro, no seu organismo? Ok, você tem o produto que nós fizemos, que é um produto plenamente natural. Natural. Nosso cúrcuma da Dipoan é plenamente, totalmente natural, feito todas essas observações, essas pesquisas e este processo, tá? Então, o que acontece? Tem uma outra questão. Alguma vez você já colocou a cúrcuma na boca? Esse pozinho? Ou no alimento? Tem pessoas que se acostumam. E tem outras pessoas que não se acostumam. Tem pessoas que sentem até meio enjoado. Entendeu? Ou, às vezes, ela começa, coloca no alimento, mas depois não entra mais, não vai mais. Então tem essa questão também. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso como nós resolvemos, colocando em uma cápsula vegetal. Ou seja, uma cápsula também feita de elementos de planta, de substância de planta. É uma cápsula vegetal. Ou seja, aquela cápsula é uma proteção para que você não tenha o gosto. E por sua vez ela vai lá dentro do seu organismo, passa pelo esôfago, vai no estômago, ali ela começa a ser dissolvida para ir para o intestino e estômago e intestino. Aí vem o ácido clorídrico, há um equilíbrio do ácido clorídrico ali do seu estômago, aquela cápsula se dissolve e você começa a absorver mais plenamente, mais intensamente, os benefícios que a cúrcuma tem. Entendeu? Que a cúrcuma tem. Vocês entenderam isso? Então, gente, esses são os vários benefícios que uma cúrcuma tem. Então, eu vou te mostrar aqui o produto, né? Vou mostrar aqui para você o produto. Olha, esse produto que está aí do lado, que vocês estão vendo, é a cúrcuma, nutrição da cúrcuma Dipoan, feito em cápsulas, são 90 cápsulas, você tem uma quantidade boa para ser utilizada, tá? E você tem a indicação de uso direitinho dela. Aliás, eu vou até chamar aqui a Alessandra para ela passar para vocês aqui como que utiliza essa cúrcuma, tá? Para vocês saberem. E, aliás, a gente está fazendo aí, ó, vocês estão vendo, em 3 vezes de R$ 37,46. É um valor legal que dá para você pagar e tratar melhor do seu organismo. E você pode comprar ou colocando aí o celular, né, pegando o QR Code ou ligando para o número que você está vendo aí. Então eu vou pedir para a Alessandra, não sei se a Alessandra está me ouvindo aí, para ela poder vir até aqui e a gente mostrar aqui para vocês, falar um pouquinho de como vocês podem utilizar a cúrcuma no seu dia a dia. O Alessandra está por aí? Vem para cá, por favor. Ah, tá chegando aí, gente. Tá chegando. Vamos ver. Opa. Ô, Alessandra, vem aqui, por favor.
Ah, ela está pegando ali. Vamos aguardá-la aí para chegar aí. Bom, gente, então, ó, vou aumentar aqui o produto para vocês verem. O produto da Dipoan, que você pode entrar em contato conosco, liga agora, tá? Para você receber já esse, é um valor já promocional que a gente está fazendo, tá? 3 vezes de R$ 37,46 esse produto aí, tá? Aguardando ainda ela chegar aí. Vou aumentar aqui um pouco mais o produto aqui para vocês verem. Tá certo? Olha aí, ó. Ok? Cúrcuma Nutrition da Dipoan, 90 cápsulas. Você pode comprar diretamente no nosso site. Vocês podem colocar ali nos sites de busca. Dipoan, como vocês estão vendo aqui, Dipoan, tudo junto, tá? E você acessa o nosso site para compra diretamente no site. Ou você pode ligar para nós, tá? Vou mostrando aqui para vocês essa cúrcuma, né? Todo o trabalho que ela faz. E agora a gente vai ter aí a apresentação da Alessandra. Ela vai falar para vocês como que vocês podem utilizar a cúrcuma no seu dia a dia, tá bom? Oi, Alessandra, tudo bom? Tudo bem, doutor Sérgio? Gente, quanto aprendizado, hein? Quanta informação, e eu tô aqui para mostrar mais um pouquinho da cúrcuma para vocês, tá? Chegar aqui mais pertinho, o doutor Sérgio já deixou ela ali no vídeo. E a cúrcuma, ela é um potente antioxidante, é um potente anti-inflamatório natural e é um nutriente que a gente pode incluir na nossa alimentação diária, né? É uma suplementação a qual, pelo menos da minha vida, faz parte, né? Então, assim, vai auxiliar na questão da digestão, vai auxiliar no funcionamento do seu organismo e tratar possíveis inflamações que, assim, a gente no dia a dia nem pensa que está ocorrendo no nosso organismo, tá? E a cúrcuma, ela é bem simples, você pode consumir 2 cápsulas, né, no almoço e 2 cápsulas no jantar. É a recomendação que a gente ensina para trazer uma potência maior no seu organismo, né? E vale muito a pena, tá? E a gente tem disponível aqui na Dipoan, pronta entrega, tá? É um nutriente natural, como o Dr. Sérgio já trouxe, e tem a potência dos curcuminoides, né? Então uma potência de cúrcuma que realmente vai funcionar no seu organismo, tá? Então entre em contato com a gente, chama aí no WhatsApp, né? Tem o site também, que o Dr. Sérgio já está mostrando ali. E a gente tem aqui a cúrcuma para oferecer para vocês. O que mais, Dr. Sérgio? O que mais que a gente pode trazer dessa potente raiz, né, que é a cúrcuma? Eu acho que vale a pena a gente falar aí a questão, né, do valor. Você pode obter a cúrcuma agora, né, com um desconto especial de 3 vezes no cartão de R$ 37,46. Quais são aí os possíveis possibilidades de compra dela, Alessandra? Você pode passar para o pessoal aí? Sim, você pode parcelar no cartão de crédito, você pode comprar via Pix, tem a possibilidade de comprar via boleto também. É bem simples, tá? Dá para parcelar, não vai pesar no seu bolso e você vai trazer essa nutrição para o seu organismo. Tá? Acesse o nosso site, no WhatsApp também, pode chamar, que as condições de pagamento são as mesmas. Tá certo, gente? Eu acho que vale a pena aí você começar a cuidar do seu corpo, cuidar do processo inflamatório, não deixar o seu corpo inflamado. Aliás, né, até para o desenvolvimento do seu organismo, desenvolvimento de músculo, né, você que faz academia, você que precisa melhorar a forma do seu corpo, vale muito a pena utilizar a cúrcuma para esse processo, tá? E até nos processos relacionados a sobrepeso, você que quer
controlar melhor o seu peso. Você sente essa necessidade, você sabe que, né, o aumento, o sobrepeso, ele está relacionado a várias situações também, infelizmente, de patologias, de doenças, né? Aí junta hipertensão arterial, pressão alta, mais diabetes, a gente chama isso de diabesidade, e o sobrepeso, isso complica a nossa vida, complica mesmo, né? E o organismo fica realmente inflamado. Eu acho que ninguém precisa sofrer tanto se a natureza traz todo esse potencial. Vocês tiveram aí a oportunidade de ter um universo bem grande falando sobre a cúrcuma, né? Passei para vocês aí o caminho, por que ela faz, fazendo um resumo geral agora, né? Como que ela faz, o que ela faz, como que ela atua na inflamação, por que ela é utilizada de forma milenar, como ela deve ser utilizada na alimentação, né? Falei até da questão de que tem outras possibilidades, benefícios utilizando a cúrcuma, como por exemplo utilizar em saboaria natural. Você pode fazer sabonetes de cúrcuma para tratar a questão de acne. Você pode fazer pasta dental para tratar os seus dentes, para clareamento de dentes. Quer dizer, existem várias possibilidades de uso da cúrcuma, até para tingimento, né? Eu passei para vocês também. Mas precisa ser utilizado da forma correta e de forma adequada. E quando você quer uma nutrição de forma mais adequada, eu te indico aí a cúrcuma da Dipoan, porque é aquela que realmente a gente pesquisa e sabe o que tem, né, e o efeito que ela vai produzir no organismo, tá bom? Bom, esse é o nosso momento do Poder das Ervas, espero que tenham gostado. Divulgue, tá? Porque a gente vai ficar entrando no ar esses dias aí para falar um pouco sobre o poder das ervas. E aí vale a pena você se inscrever no nosso canal da Dipoan, para que quando a gente entre no ar você possa ter acesso mais rapidamente, saber que está acontecendo, né, esse nosso momento de falar sobre o poder das ervas, sempre trazendo ervas diferentes e mostrando para vocês, explicando mais claramente e mostrando também as várias possibilidades de uso, né, na dieta, na alimentação e tudo mais que você pode realizar, tá? E se você ainda não deixe para depois, se você ainda não conhece a cúrcuma, vale a pena aí, estamos indicando o produto cúrcuma da Dipoan, como está aí, você está vendo na tela, 3 vezes de R$ 37,46, né? Basta você ou ligar para o 956067837, São Paulo, coloque o 11 na frente, 956067837, que você vai conversar com o nosso pessoal e ali com a nossa equipe você pode tirar suas dúvidas e por sua vez também ter mais orientações, né? E pedir sempre aquele desconto especial, tá certo? E você pode aí acessar o site também diretamente, tem o QR Code, é só você apontar o celular aí para o QR Code, né? Você acessa aí o nosso site. Mas você precisando escrever num site de busca, basta você escrever Dipoan, tá? .com.br, Dipoan, tudo junto, o D-P-O-A-N, Dipoan, que você entra no nosso site, na nossa loja, onde você vai encontrar, além da cúrcuma, vários outros fitoterápicos, plantas medicinais, ervas medicinais, cosmética natural para várias situações, todas baseadas na pesquisa e no trabalho da epigenética e da nutrigenômica, bem diferencial, né, com base e com efeitos muito positivos, tá bom? E eu vou finalizando a nossa live por aqui, esse nosso tempo por aqui, agradecendo a sua presença e pedindo para você não deixar de se inscrever no canal para que você possa, de forma, né, rápida, ser notificado, ative também as notificações, né, notificado sobre
aqueles novas lives que a gente vai passando aqui num ritmo até aí o Natal. A gente vai estar entrando no ar e falando com vocês e trazendo sempre diversas plantas, diversas potenciais que você pode utilizar, né? Mesmo que você, por exemplo, atue em artesanato ou atue em saboaria natural ou artesanal, né? Ou quer fazer algo a esse respeito também para fazer um produto e ganhar de forma legítima, honesta e de forma clara o seu dinheiro, né? Sem enrolação, sem enganação, né? Sem muito papo furado, né? Mas mesmo fazendo a coisa acontecer na sua vida. Então é muito bom você assistir os vídeos, que você vai aprender muito e poder aplicar, tá certo? Então não percam essa oportunidade. E se você gostou desse nosso momento, você coloque aí, dê o seu like, apoie, divulgue, tá? Divulgue aqui o canal da Dipoan para que a gente possa continuar com esse trabalho para vocês, para todos nós, né? Todos nós que precisamos. Aliás, o Brasil, né? Antigamente o Brasil tinha 8.511.965 km² de extensão territorial. Isso significa muita planta, muita erva, muito potencial que precisa ser conhecido e muito bem tratado. E precisa chegar também nas mãos de todas as pessoas e dos brasileiros, né? De todos nós que vivemos nessa terra tão abençoada com essa imensa, gigantesca natureza, tá? Tá bom, gente? Então nós ficamos assim. Novamente, muito obrigado, um forte abraço